Boa tarde, amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. O manancial de hoje é do dia 4 de agosto de 2024 e foi inspirado na passagem bíblica que está em Daniel 1, versículos 1 ao 19. Vamos à leitura? Daniel na Babilônia. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre estes estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros, jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias. Abre aspas. Peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Fecha aspas. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho, que assim havia sido designados, e em lugar disso lhe dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Vamos agora à leitura do manancial, que foi inspirada nessa passagem bíblica da autora Enilima Braid, com o título Firmeza de Caráter e Fidelidade a Deus. Hoje se comemora o Dia do Adolescente Batista. Veremos a atitude tomada por Daniel, o jovem israelita levado cativo à Babilônia, que escolheu não se contaminar com as práticas e o ambiente em que estava inserido. O rei da Babilônia mandou que o chefe dos eunucos selecionasse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres, jovens sem defeitos, de boa aparência e instruídos, a fim de que ensinassem a cultura e a língua dos caldeus no palácio real. Daniel, com apenas 17 anos, foi um dos escolhidos. Para tal tarefa, teria que passar 3 anos se alimentando das finas iguarias da mesa real e do vinho que o rei bebia. Para muitos, uma oferta irrecusável. Mas havia um detalhe nessa oferta que fez com que fosse recusada por Daniel. Ela era contaminada e o jovem preferiu não se profanar espiritualmente afrontando a Deus.
A atitude de Daniel pressupõe firmeza de caráter e fidelidade a Deus e a seus princípios. Sem desenvolver essas características, os adolescentes de hoje podem ceder às ofertas do mundo e provar as iguarias contaminadas. Por isso, é necessário investir mais no preparo espiritual dos nossos adolescentes para que possam ter a mesma firmeza de caráter e fidelidade a Deus que Daniel teve. Daniel foi um jovem que tinha firmeza de caráter e fidelidade a Deus. Amém. Obrigada, Senhor, pela gravação de mais um Manancial. E aqui vem falando dos jovens, né? Daniel tinha apenas 17 anos quando foi um dos escolhidos para fazer como se fosse um treinamento, né? Para servir no Palácio Real. Só que ele teria que se alimentar com a comida do rei. Mas aquele tipo de comida do rei iria tornar Daniel impuro. E Daniel fez a escolha de não se tornar impuro ao comer aquela comida, né? Vinho e as carnes, né, no caso, né, o banquete que havia no palácio. Enfim, ele fez a decisão correta, sábia, perante Deus, perante o Senhor, para não se contaminar com a comida que iria tornar ele impuro, aqui como diz em Daniel 1, versículo 8. E ele decidiu e falou que iria comer vegetais e beber água só. Em 10 dias eles pareciam ser mais saudáveis e mais bonitos, mais fortes do que os outros jovens que estavam comendo a comida, né, do palácio. Enfim, esse mundo tenta contaminar os jovens de todas as formas, né? E o que contamina as pessoas? Esse mundo contamina as pessoas das diversas formas. Não mais a comida, né? Mas hoje em dia a ostentação, a forma de dinheiro fácil, que pode estar contaminando aqueles jovens que têm as habilidades boas que Deus oferece, né, que Deus dá, como teve Daniel e os outros 3, né? Tem as bênçãos de Deus neles, né? Mas o mundo vem querendo levá-los para o mau caminho, querendo contaminá-los com as coisas desse mundo, né? E assim afasta os sonhos de Deus dos jovens, né? Desde jovens, o mundo tenta contaminá-los e assim afastar o coração dos jovens para que se voltem a Jesus, né? É o melhor lugar de se estar. Então o mundo nos engana de várias maneiras para tentar nos afastar o coração dos jovens, já que aqui o Manancial vem falando dos jovens, né? Da vontade de Deus, né? Para eles. Então que os jovens, mas todos nós, né? Devemos estar sempre em oração, pedindo ao Senhor o direcionamento, a sabedoria, que o Senhor dá de bom grado àqueles que o buscam, àqueles que pedem a sabedoria para Ele, o Senhor dá. Que os jovens venham buscar em Deus o direcionamento e buscar em Deus a realização dos seus sonhos e planos e metas, né? Não fiquem confusos, não fiquem tentando agradar o mundo, mas sim que tenham um coração disposto em agradar ao Senhor sempre, seja nas suas vidas, nas suas escolhas, o que fizerem. Que o Senhor direcione a todos os jovens do Brasil e do mundo. Amém? Que os jovens possam estar sempre em oração e se apartando do mal, da aparência do mal, né? Pedindo ao Senhor sempre a luz e a orientação para fazerem escolhas sábias e escolhas que agradem sempre o coração do Senhor. Amém? E esse foi mais um Manancial. Que Deus os abençoe, os ilumine e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que excede todo entendimento. Tenham todos uma ótima tarde.